Invencíveis com Deus. Esse é o nosso tema da família. E é muito bom estar com você mais uma vez para a gente juntos pensar na palavra do Senhor e nas orientações que o nosso Deus maravilhoso nos dá. Deus abençoe muito sua vida. O tema de hoje você vê aí, honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento de Deus para você, para mim, para que nós tenhamos esse relacionamento sábio e feliz com os nossos pais, sejam os nossos pais ainda jovenzinhos, estejam eles já adultos, meia-idade ou quem sabe velhinhos, em todo o tempo nós devemos honrar os nossos pais segundo a palavra do Senhor. Mas você sabe, tudo contribui nesse mundo exatamente para o oposto, né? Porque existe uma onda muito forte que produz desrespeitos nos relacionamentos, inclusive relacionamentos familiares, e é um desafio muito grande a gente viver o mandamento do Senhor. Mas eu quero, antes da oração, ler um versinho da Bíblia, como a gente tem feito aqui, que é uma palavra de incentivo, no sentido de que nós podemos sim ser invencíveis com Deus em nosso relacionamento familiar, tendo a presença do Senhor. Está aqui, Romanos capítulo 8, verso 31, está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia nessa palavra do Senhor para você. Nós não precisamos temer nada quando nós estamos ligados ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, vamos avançar? Vamos continuar estudando a palavra de Deus e vendo as orientações do Senhor. Mas antes, como sempre fazemos, vamos orar. Pai querido, peço tua luz, Senhor, a bênção do céu, o discernimento que vem através da obra do Espírito Santo, para que eu e todos os que oram comigo e estudarão comigo tua palavra, recebamos bem a mensagem que tens para nós. Nós te pedimos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Os desafios são grandes, não é? Mas pela graça de Deus, nós vamos vencer. Mas, como eu dizia há pouco, o tempo em que a gente vive torna-se desafiador exatamente porque há muito desrespeito entre as pessoas, sobretudo nos relacionamentos, às vezes conjugal, ou de pais para com filhos, filhos para com pais, entre irmãos, entre amigos. Toda essa realidade na qual nós estamos inseridos faz com que a sociedade, de modo geral, ao longo do tempo, ainda que ela cresça, progrida, evolua em muitos aspectos, em tantos outros decresce, né? Regride, involui. E um forte indicativo desse retrocesso, eu vejo, é exatamente o desrespeito que há para com os pais, especialmente para com a figura masculina. Você tem percebido isso? Existe toda uma onda aí que corre pelo mundo tentando desqualificar a figura do pai. E isso, é claro, contribui para desestabilizar a família. Tem se tornado comum desqualificar o pai, né, o homem na casa, principalmente em filmes, em desenhos, em novelas, propagandas. O pai, muitas vezes, ele é zombado, ele é ridicularizado, é desvalorizado, é apresentado, às vezes, como um abusador, um irresponsável, então um tolo, né? Um babaca, alguém que está ali, mas que não tem nenhum valor. Sabe, uma vez, isso já há alguns anos, eu fui conversar com um garoto que era da minha igreja, um adolescente. Eu gostava muito daquele menino, claro, um bom menino, mas ele estava tendo em relação ao pai um comportamento muito reprovável. O pai dele, um grande amigo meu, um homem, pense no homem de Deus, um homem simples, mas um homem de Deus, assim, com pouca cultura, ele aprendeu inclusive a ler na Bíblia, então lia com dificuldade, mas olha, pense num homem dedicado, um homem sincero, bom pai, bom marido, trabalhador, responsável, dedicado à igreja, às atividades da igreja, um diácono da igreja, assim, exemplar. E eu fiquei muito triste um dia quando soube que esse filho dele o tratava com muito desprezo dentro de casa, e não só dentro de casa, mas até mesmo fora. Esse garoto tinha uma namorada, por sinal, muito bonita, e ele também é um garoto muito bonito e estudioso, inteligente, estudava inglês e desenvolvido na área de informática. Mas, infelizmente, esse menino estava desprezando bastante o pai dele no relacionamento. E ele dizia
e eu ouvi isso de alguns amigos dele, ele dizia para a namorada e para os amigos que o pai dele era um tonto, era um ignorante, era um homem assim iletrado, do qual ele se envergonhava. Ah, quando eu soube disso, eu não vacilei não. Eu fui atrás desse menino. E nós tivemos a princípio assim uma conversa amistosa, bem agradável, mas eu disse para ele, olha, a razão maior porque eu estou lhe procurando hoje é porque eu ouvi alguns comentários que me deixaram muito triste. Eu queria saber se isso é verdade. E eu ouvi dizer que você tem desprezado seu pai, que você tem zombado dele para sua namorada, para os seus amigos. É verdade isso? E eu vi que ele ficou assim meio sem graça e disse, pastor, não sei o que foi que lhe disseram, mas... Ah, pastor, é porque meu pai... Paciência, né, pastor? Ele disse assim para mim, ele se veste muito mal, ele fala muito errado. Assim, meu pai é um coitado, eu sei que ele é uma pessoa boa, o senhor gosta dele, mas quando ele disse assim, meu pai é um coitado, se eu já não estava muito bem com aquele menino, aí que o fogo subiu, né? E eu disse algumas coisas para ele, e uma das coisas que eu disse foi essa, eu falei, olha, saiba de uma coisa, se você hoje está estudando, aprendendo inclusive um outro idioma, se você hoje se considera fera nessa questão de tecnologia, de informática, saiba que tudo isso é fruto do esforço do seu pai. Porque a oportunidade que ele não teve de estudar, ele está dando a você e você sabe que ele trabalha duro, ele trabalha pesado, tentando fazer o melhor por você, pela sua família. Ou como eu fico decepcionado com você ao ver que você tem dito essas palavras tão infelizes em relação ao seu pai. E a conversa foi esquentando e eu disse, saiba que o tolo e o coitado é você. Por conta da maneira como você se relaciona com tanta ingratidão. Deus tenha misericórdia de você. O seu pai é um homem sábio, é um homem inteligente, é um homem de Deus, é um homem digno. Ele deixa um exemplo maravilhoso para as pessoas que lhe conhecem. Mas que pena que ele tem um filho tão ingrato quanto você é. E as palavras realmente foram duras, mas depois ficou tudo bem. Nós nos abraçamos e nós oramos, e eu espero que esse menino tenha corrigido aí a sua maneira de se relacionar com o pai. Sabe, eu acho que a maior ingratidão que existe nos relacionamentos humanos é exatamente de filhos para com pais. Isso porque os nossos filhos vieram da gente, não é? Os filhos vieram dos pais, e os pais cuidaram, criaram. E os filhos dão trabalho, dão preocupação, dão despesa, né? E quando nós geramos nossos filhos e amamos nossos filhos, nós cuidamos deles e criamos eles, né? Então, a gente tem assim uma natural expectativa de que esse amor que nós demonstramos por eles será correspondido. Mas quando isso não acontece, que decepção, não é? Vem assim um imenso vazio, uma indescritível tristeza no coração. Por isso que eu digo para você que eu acho que a maior ingratidão que existe nos relacionamentos, a ingratidão que mais dói, que mais traz tristeza, é exatamente de filhos para com seus pais. Vamos a Provérbios. Provérbios tem sido um livro muito abençoado e usado aqui, não é? Em nossa Semana da Família. Provérbios, capítulo 6. Eu quero ler com você agora os versos 20 e 21. Está escrito assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, aliás, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. A orientação do Senhor é muito clara, não é? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos ouvir os nossos pais, as instruções, os conselhos dos nossos pais. Não deixe a instrução de tua mãe, guarda o mandamento de teu pai, coloca isso no teu coração, pendura no teu pescoço, ou seja, a ideia assim, não se separe desses conselhos, porque é claro, os conselhos dos nossos pais são para o nosso bem, sempre para o nosso bem. Seria bom você que é filho, que está me ouvindo agora, quem sabe você ainda é criança, adolescente ou jovem, ou mesmo que você já seja adulto, não importa. Pense assim, quem mais lhe ama nesse mundo? Certamente são seus pais, né? Ou, sem dúvida, quem mais lhe ama? Outra coisa, seus pais têm experiência de vida? Normalmente os pais têm. Mesmo os pais jovens, em relação aos seus filhos, que ainda são crianças, esses pais têm mais experiência, sim. Então, veja, quem mais lhe ama nesse mundo? Certamente seus pais. Eles têm experiência de vida mais do que você. E outro aspecto, eles têm temor a Deus?
Se eu estou falando agora para filhos cujos pais servem a Deus com sinceridade, têm procurado andar no caminho do Senhor, então mais do que todos os outros, você tem o dever de seguir os conselhos desses pais. Porque como eu já lhe disse, olha, eles lhe amam, eles têm experiência de vida e, em terceiro lugar, eles têm temor a Deus. É possível que mesmo assim seus pais falhem? Claro que é possível, mas quer um conselho? Siga as orientações deles, porque provavelmente eles estejam certos ao lhe darem o conselho. E agora vamos para Êxodo capítulo 20, verso 12. Esse aqui eu não precisaria nem ler porque eu sei de cor, e é possível que você também saiba. Está na santa lei de Deus, escrita com o próprio dedo de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O mandamento é claro: honra teu pai e tua mãe. Acredite, honrar é muito mais do que simplesmente ter consideração pelos pais. O honrar aqui, no sentido bíblico, inclui obediência e reverência. Veja que interessante. Esse aqui é o 5º mandamento da lei de Deus. As 2 tábuas dos mandamentos, as 2 tábuas de pedra, elas têm os primeiros 4 mandamentos e depois os outros 6. E veja, o primeiro mandamento começa assim: não terás outros deuses diante de mim. Não é esse? Primeiro mandamento. Isso significa que nós devemos ser leais àquele que é o autor da nossa vida. Mas o primeiro mandamento da 2ª tábua, que é exatamente o 5º, é esse aqui: honra teu pai e tua mãe. Enquanto que o mandamento número 1, ele nos chama para a lealdade àquele que é o autor da vida, esse 5º mandamento, que é o primeiro da 2ª tábua, ele nos convida para que nós sejamos leais àqueles que geraram a nossa vida. E como já disse para você, o honrar na linguagem bíblica é mais do que simplesmente considerar ou respeitar. Inclui obediência e reverência. Nós honramos nossos pais quando nós obedecemos às suas orientações e seguimos seus conselhos. Nós honramos nossos pais quando nós os tratamos na mais elevada consideração dentre todas as pessoas. E sempre quando nós falamos a respeito dos nossos pais, ou quando nós falamos com os nossos pais, e nós respondemos a eles, né, algum questionamento que eles fazem, enfim, sempre que nós nos dirigimos aos nossos pais, nós devemos fazê-lo com o máximo de respeito. Você honra seus pais quando você demonstra gratidão e apreciação pelo que eles fizeram e fazem por você. Pastor, quando é que nós honramos nossos pais? Eu diria também quando nós nos mantemos conectados com eles, sejam quais forem as circunstâncias. Vivam seus pais próximos de você ou distantes, você está conectado com eles de alguma maneira. Nós honramos nossos pais também, posso lhe dizer, quando nós cuidamos deles, quando eles já não podem mais cuidar de si mesmos. E nós os servimos sem reclamar. Oh, sim. Seus pais poderão estar idosos, ainda assim você deve honrá-los. Aliás, esse é um momento muito próprio para honrar os pais, quando eles já estão idosos e talvez não podem até mesmo cuidar de si mesmos, não podem se cuidar sozinhos, ou nessa hora você deve honrá-los e continuar honrando até o fim. Eu, quando falo isso, me lembro de certa vez que fui conversar, uma outra conversa também tensa. De vez em quando no ministério pastoral a gente tem algumas conversas assim mais fortes, né? Mais tensas. Eu fui conversar com um filho, membro da igreja, já casado, era jovem, mas já estava casado. E, assim, a questão é que ele não ajudava os pais, e os pais dele eram pessoas, assim, financeiramente falando, de poucos recursos, pessoas necessitadas. E a nossa igreja ajudava sistematicamente esses pais com cesta básica, todo mês ali ajudando. Mas na medida em que eu comecei ali a pastorear aquela igreja e convivendo com os irmãos, com todas as famílias, eu percebi que a condição dos pais era bem inferior financeiramente falando à condição desse filho.
E um dia alguém da igreja comentou comigo e disse, pastor, é uma pena, porque apesar dele ser filho, ele não ajuda os pais. E a gente precisa ficar ajudando, a igreja precisa ficar ajudando. E aí eu fui conversar com esse rapaz. E a conversa realmente não foi fácil. Chegou um momento em que eu tive que dizer a verdade para ele. Eu disse, olha, que pena que os seus pais passam por tanta necessidade e você não ajuda. Ele disse, não, pastor, eu ajudo, mas, é verdade que eu ajudo com pouco. Eu falei, mas você teria condição de ajudar mais, não? Ele disse, sim, pastor, eu tenho que reconhecer que teria. E eu disse, mas que pena, por que você não faz isso? Seus pais são tão carentes, tão necessitados, a igreja tem ajudado, tem feito com carinho, com amor, mas a gente fica triste por saber que você poderia ajudar e não ajuda. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, pastor, eu ajudaria se eu pudesse, mas o problema é que minha mulher não deixa. Eu disse, o quê? Ele disse, pastor, minha esposa não deixa. Ó o fogo subindo de novo. Eu olhei para ele e disse, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa o que sua mulher pensa. Eu aproveito agora e abro mais o leque e digo assim, não importa o que seu marido pensa, o que os seus filhos pensam, não importa o que os seus amigos pensam, não importa o que a igreja pensa ou quem quer que seja, venha pensar contrário. Se os seus pais necessitam de ajuda, você deve ajudá-los. Você ouviu bem? Eu estou falando aqui agora para você, esqueça a história do rapaz. Se os seus pais são necessitados, já são idosos, precisam da sua ajuda, você deve ajudá-los, independentemente de outros que tenham posição contrária, mesmo que seja inclusive o seu cônjuge. Eu não estou aqui para provocar nenhum conflito conjugal, muito pelo contrário, até porque a proposta da Semana da Família não é essa, mas, ora, paciência, né? Não importa o que as pessoas pensam, se seus pais precisam da sua ajuda e você tem como ajudá-los, você deve ajudá-los sim, porque isso é um dever sagrado. Provérbios 10, verso 1. Vamos lá? Provérbios, capítulo 10, verso 1. Eu quero pensar um pouquinho aqui com você nesse texto. Olha só. Provérbios 10, verso 1 diz assim, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Que tipo de filho ou de filha você tem sido? O que os seus pais sentem em relação a você? Pense comigo. Como que você tem se relacionado com seus pais? Qual é o sentimento que os seus pais têm em relação a você? De um bom filho, de um filho que ama, que respeita, que faz o melhor, ou infelizmente, se seus pais fossem com sinceridade falar a seu respeito, eles não teriam boas palavras para dizer. Bom, eu quero terminar com uma história rápida. Isso eu ouvi quando eu ainda era garoto. Um pastor pregou na minha igreja e contou essa história de um filho e um pai que tiveram conflitos no relacionamento. E o filho ficou chateado com o pai e resolveu fugir de casa, abandonou a casa. A mãe pediu para que ele não saísse, mas ainda assim saiu. E ele foi embora. Foi embora e não disse para onde ia e passou cerca de 3 anos sem dar nenhuma notícia. Os pais tristes, infelizes, desesperados, mas o filho se foi e não deu mais notícia alguma. O tempo foi passando e esse rapaz, sentindo saudade de casa, da mãe, do próprio pai com o qual ele havia se desentendido, sentindo saudade dos irmãos, um dia fez contato com sua mãe. Imagine a alegria dessa mulher quando depois de 3 anos recebe notícias do filho. E dentre as coisas que o filho disse, ele disse assim, mãe, eu tenho vontade de voltar, de estar com vocês de novo em casa, de ver a senhora, de ver meu pai, de ver meus irmãos, mas mãe, eu não sei se meu pai me perdoou pelo que eu fiz. E a mãe escreveu de volta e disse, filho, claro que seu pai lhe perdoou, fique tranquilo. Ele disse, mãe, mas eu conheço meu pai. De repente a senhora está pensando assim, mas ele não pensa assim. E aí numa outra carta que ele enviou para a mãe, certa vez ele disse, mãe, então vamos fazer assim, eu vou visitar vocês. E a viagem seria de trem. E ele disse, mãe, vamos combinar assim, eu faço a viagem, mas você me dá um sinal se meu pai me perdoou de verdade ou não. E o sinal, ele disse, que a senhora vai me dar é esse. Se o meu pai me perdoou,
a senhora coloca um lencinho branco, mãe, na cerca de casa. E interessante que essa viagem de trem, o trem passava exatamente nos fundos da casa dele. A linha do trem passava nos fundos da casa. E dali de dentro do trem dava para ver os fundos da casa, dava para ver a cerca. Então ele disse, coloca um lencinho branco na cerca. Se o meu pai me perdoou, quando eu passar de trem, porque antes de chegar na estação da cidade, passava ali nos fundos da casa dele, o lencinho vai estar lá. E aí eu vou descer na estação e vou para a casa de vocês. Se eu perceber que o lencinho não está na cerca, então eu não desço na estação, passo direto, não volto para casa, porque eu não quero de novo ter conflitos com meu pai. Ok? Chegou o dia da viagem, o garoto embarcou e seguiu, e quanto mais se aproximava da estação de sua cidade, a ansiedade foi aumentando cada vez mais. Será que meu pai me perdoou? Será que o lencinho branco está lá na cerca? O trem fez a última curva e de repente daria para avistar a cerca de sua casa. E quando ele olhou para a cerca, não viu um lencinho branco. Não tinha lá um lencinho branco. Pelo contrário, a cerca estava toda coberta de lençóis brancos. Até a janela e o fundo da casa, a porta do fundo da casa, a mãe cobriu de lençóis brancos. A mensagem essa era clara: você está perdoado e completamente perdoado. O seu pai lhe ama, o seu pai quer você de volta, e ele, é claro, desceu na estação e voltou para casa e foi recebido com alegria por sua família. A mensagem para você é esta: se você sente que tem errado, tem, como a gente diz, pisado na bola na relação com seus pais, reconsidere seu comportamento, suas atitudes e siga o conselho bíblico: honra teu pai e tua mãe. O Senhor fica tão feliz quando nós honramos nossos pais que Ele diz que se nós os honrarmos, Ele também vai nos honrar. Ele vai nos abençoar nessa vida e, é claro, no futuro com a vida eterna. Deus abençoe você, lhe dê sabedoria para viver. Vamos orar juntos antes da gente concluir. Pai querido, louvado seja teu nome. Te peço nessa hora, Senhor, por todos os filhos que estão orando comigo, para que nós sejamos cumpridores da tua palavra e honremos nossos pais, não apenas com consideração e respeito, mas com reverência e com obediência por toda a vida deles. Nós oramos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém.